Beleza, galera. Agora a revisão de química do PISM 3. Assim como para física e matemática, eu selecionei 10 questões de assuntos diversos para a gente conseguir realmente revisar tudo, tá? Obviamente, se vocês quiserem dar uma revisada de uma forma mais específica, é só vocês olharem lá na playlist do canal que eu montei especificamente para vocês, que vai ter lá só as questões de eletromag resolvida, só as questões de ondas resolvidas, vai ter tudo resolvido. Até amanhã vai estar tudo lá já, para vocês conferirem caso você esteja com dificuldade de uma parte específica, tá? Então vamos lá, primeira questão, PISM 2003. O ácido para-aminobenzoico, PABA, é um aminoácido, utilizado como intermediário para a preparação de anestésicos e de corantes. Ele pode ser sintetizado a partir do benzeno, de acordo com a sequência abaixo. Então, olha só, inicialmente a gente tem o benzeno ele reage aqui com um hidrocarboneto qualquer, né, com um composto aqui que tem carbono, e no caso aqui é substituído aqui o hidrogênio dele por esse CH3, depois ele reage com esse grupo aqui reage com o grupo nitro, tá? Depois aqui a gente tem uma reação de substituição, outra substituição, a gente chega aqui no aminoácido. O aminoácido seria esse aqui, tá? E o que seria o aminoácido? Como o próprio nome já diz, vai ser um ácido carboxílico. Então, se vocês repararem bem, deixa eu só trocar a cor da caneta aqui, né? Se vocês repararem bem, a gente tem aqui o grupo carboxila, tá? Então esse grupo aqui, ó, é o COOH. Isso aqui caracteriza um ácido carboxílico, tá? Então essa abreviação aí é basicamente uma abreviação desse grupo aqui, desse grupo orgânico, carboxila, tá bom? Beleza, então isso aqui representa pra gente um ácido, né? E se a gente tem aqui, ó, também um hidrogênio de uma molécula de amônio sendo substituído, a gente tem uma amina. Então o que seria um aminoácido? Seria basicamente um ácido que apresenta uma amina na sua estrutura. Tranquilo isso aí? Aí, por exemplo, qual a cadeia principal é o benzeno, né? Sim. Tá. Aí no caso, em relação à numeração da cadeia, por exemplo, é só vocês lembrarem daquele bizu que eu passei na aula, o bizu do gira. Quando a gente vai numerar uma cadeia carbônica, a gente sempre tem que buscar a menor numeração possível, seguindo essa escala de prioridade. Primeiro, grupo orgânico, depois insaturação, depois ramificação. Como a gente tem aqui no caso grupo orgânico tanto nessa ponta quanto nessa ponta, a gente pode começar daqui ou daqui, não faz diferença. Tranquilo? Mas vamos lá, letra A. Na preparação do composto 3, ocorre também a formação de outro isômero. Qual a fórmula estrutural desse isômero e que tipo de isomeria existe entre esses dois compostos? Então, olha só, se vocês repararem bem, né, o composto 3 ali é o nitrotolueno, tá? Tipo assim, nitrotolueno é a nomenclatura usual dele, a nomenclatura oficial, a gente teria que colocar aqui, a gente teria que numerar aqui a cadeia, tá? E a gente ia ter a numeração 1, a gente ia ter a numeração 1 aqui, 2 aqui, 3, enfim. Ó, a gente tem o tolueno, popularmente conhecido como metilbenzeno, reagindo aqui com um certo grupo, tá? Então olha só, a gente tem aqui o metilbenzeno. Ednei, pode falar. Licença, como você sabe que é o benzeno que é a cadeia principal aí e não seria o CH3? Porque a cadeia principal tem que ser a maior cadeia de carbonos, tem que ser a maior sequência de carbonos. Ah, é verdade. Tá. Beleza, então deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Só mais uma coisa. Pode falar. Qual é a diferença mesmo de benzil para fenil? Benzil e fenil. Benzil é quando você tem um benzeno pendurado numa cadeia carbônica qualquer. Então, se tivesse uma cadeia carbônica aqui assim, ó, tá o benzeno pendurado aqui. Seria fenil se tivesse algo assim, ó, um fenol pendurado na cadeia carbônica. Ah, sim, obrigada. Nada.
Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui, ó. Descer aqui um pouquinho. Então, olha só. A gente tem o metilbenzeno, também chamado de tolueno, tá? Ele passa por uma reação, reage com alguma coisa aqui, né? Reage com um composto X. E ele gera no final aqui, ó, o para-nitrotolueno, né? Então, esse é uma possível forma de representar ali o composto, né? Então, esse é um possível produto. Tem um outro produto que a gente pode formar. Por quê? Se vocês lembrarem da nossa aula lá de dirigência de aromáticos, vocês vão observar, deixa eu só pausar aqui, consegue notar que o CH3 ele é um ortopara-dirigente, ou seja, ele é um composto saturado. Com isso, ele vai orientar os compostos para a posição orto ou para a posição para, né, os substituintes no caso, né? Então, poderia ser essa posição para ou a posição orto. Então, o outro composto formado aqui, ó, o isômero dele seria um isômero de posição, tá? E no caso aqui, ó, eu poderia ter esse NO2 aqui, ó, na posição orto. Tranquilo? Aí tanto faz se eu coloco na posição da direita ou da esquerda. Não faz diferença. Então, ó, o que diferencia esses isômeros aqui é a posição do NO2, tá? Então isso aqui seria isomeria de posição, tá? Então, ó, o isômero do para-nitrotolueno é o ortonitrotolueno. Tranquilo? E só para desencargo de consciência, como é que eu chego nesse NO2 substituindo aqui? Ó, tem um ácido chamado de ácido nítrico, que é o HNO3. A gente quebra ele em HOH-NO2. Aqui acontece. Olha só. No caso aqui, a gente vai ter um hidrogênio aqui. Ó, um hidrogênio que a gente vai ter que substituir. Aí a gente pode substituir qualquer hidrogênio. Aí a gente vai usar como base a tração eletrônica, né? A gente sabe que o H+ é positivo, o restante vai ser negativo, né? OH- aqui, OH- aqui, mais aqui, né? Então, aqui, por exemplo, teria um H+. O H+ seria positivo, o restante seria negativo. Então, o NO2, que é positivo, iria se atrair pelo restante, que é negativo. Beleza? Então, assim que eu poderia prever, por exemplo, a reação ali, tá? Então, nem vai influenciar no exercício, mas eu quis mostrar para vocês como é que é essa ideia, tá? Então, vamos lá. Deixa eu apagar a letra B. Quais os reagentes que permitem a transformação do benzeno no composto 2? Quais são os reagentes que vão permitir isso aí? Essa questão é muito tranquila. Isso é uma reação de substituição tranquila. Então, eu tenho o benzeno aqui. Tá aqui o benzeno. No caso ali, eu não posso falar que é um hidrocarboneto qualquer, não. Tá? Então, ó, tem aqui o benzeno. Vocês ignorem a estética, tá, gente? Foquem só na teoria. O benzeno, ele reage com um composto que tem o CH3. Eu não sei que composto que é esse. Vou chamar isso aqui de X. Só que o que acontece? Um desses hidrogênios aqui, ó. É substituído pelo CH3. Então a gente tem uma troca de posição aqui, tá? Então, quais são os reagentes ali que vão transformar o benzeno no tolueno? No caso aqui, ó, um H3CX. Por que H3CX? Porque esse X aí poderia ser qualquer composto químico, qualquer elemento químico, tá? Ocorreria ali essa substituição. Tranquilo isso aí? Sim. Beleza. Qual que é a próxima? Acho que tem letra C também. Tem. Vamos lá. Os aminoácidos, como o PABA, possuem caráter anfótero, ou seja, reagem tanto com ácidos como com bases. A que se deve o caráter anfótero dos aminoácidos? Então, essa característica aí de ser anfótero diz respeito a isso aí, reagir tanto com ácido quanto com base. Tá, o que explica isso? Vamos lá, deixa eu subir um pouquinho ali que a gente já consegue mostrar isso daí com a estrutura do PABA, tá? Não sei se está dando para enxergar, vou dar um zoom, acho que está dando para enxergar melhor agora, não tá? Sim. Então, olha só, o NH2,
o NH2 ele tem caráter básico, tá? E no caso, o COOH ele tem caráter ácido. Por que caráter ácido? Muito simples. Isso daqui é o grupo funcional do ácido carboxílico. Então, isso faz com que o ácido, isso faz com que o aminoácido, isso representa a parte ácida do aminoácido. Então, ele consegue reagir com ácidos devido a essa parte aí. E por que ele consegue reagir com bases? Porque o NH2 ele funciona como uma base. Mas não é uma base qualquer não, tá? É uma base de Lewis. Vocês chegaram a estudar a teoria moderna de ácido-base? Sim. Então, no caso, o NH2 ele tem um caráter básico. Mas básico analisando segundo a teoria de Lewis. Tranquilo? Então isso explica, no caso ali, o fato do PABA ele ter esse caráter anfótero. Ele consegue reagir com os dois. Tranquilo? Eu já fico com uma dúvida. Pode falar. Pode falar primeiro, Sofia. Eu tenho só uma dúvida, porque tem reagente para fazer meta, não sei o quê, e tem que ser compostos insaturados. Uhum. Né? Só que como ele faz ligação insaturada, como ele vai ter mais uma ligação ali no benzeno, entendeu? Então, vamos lá. Deixa eu só mostrar pra vocês aqui. Vou pegar como exemplo esse aqui, né? Eu acho que dá para cumprir a missão aí que você está querendo. Dá para conseguir explicar a sua dúvida. Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu tenho a função ali, ó, o grupo funcional do ácido carboxílico, que é, no caso ali, um meta-dirigente. Por que é um meta-dirigente? Porque a gente tem, ó, ligação dupla desse composto. Tá vendo? Tem ligação dupla. Então ele é um meta-dirigente. Então ele se orienta para essas posições aqui. O que vai acontecer? A gente não vai substituir nada desse grupo aqui. A gente vai substituir ó, hidrogênios. O benzeno, se vocês forem analisar ele friamente, né, para cada carbono a gente vai ter um hidrogênio associado. Um hidrogênio só, porque o carbono ele faz duas ligações para cá, uma para cá. Só falta um hidrogênio para completar. Então a fórmula do benzeno é o C6H6. Tranquilo? Então quando eu faço uma substituição ali no anel aromático, então por exemplo, se eu faço aqui Cl2, se é uma cloração total, né, no caso ali, ó, como a gente tem um meta-dirigente aqui, quando eu for substituir, eu não posso substituir nas posições orto. Então eu posso substituir só na posição meta. Então eu boto um cloro aqui, boto um cloro aqui. Isso se for uma cloração total, tá? Então fica algo assim. Mas então o meta não é por uma ligação interatômica, mas é interatômica. Intramolecular. Isso, intramolecular. Isso. Era só isso aí mesmo? Ah, tá. Era porque eu confundia com interatômico. Mas acho que foi, obrigada. Tranquilo. Qual que é a dúvida, Lucas? Quando a gente foi fazer, porque na letra B eu acho, quais seriam os compostos que reagiriam com o benzeno e formariam, por exemplo, o CH3 tolueno. Uhum. Por que nesse aí, na minha cabeça, só faria sentido ser os halogênios? Por que pode ser qualquer composto? Porque tipo, por ele liberar um hidrogênio de substituição, para ele ficar instável, na minha cabeça, poderia ser só o cloro, o flúor, esse tipo de coisa. Então. Mas por que pode ser qualquer composto? Então, poderia ter, por exemplo, o seguinte, poderia ser um álcool ali. CH3OH seria uma possibilidade. Porque qual que é a sacada desse exercício, dessa questão aqui? O hidrogênio ele tem NOx positivo, H+. Então o restante da molécula vai ser negativo. Lembra que o somatório das cargas de uma molécula tem que bater zero. Então essa parte fica negativa. No caso aqui, o CH3 ele vai ter carga positiva, né? E o restante aqui vai ter carga negativa. Então vai acontecer a união. Se fosse um OH aqui, por exemplo, o OH é negativo. Ia ficar o CH3 positivo e o níquel negativo. Entendeu porque eu coloquei o X? Porque poderia muito bem ser um halogênio, que é o que realmente mais acontece, tá? Se a questão pedisse para você, exemplifique um composto que poderia reagir ali e formar o CH3, o tolueno no caso. Você poderia colocar isso aqui, ó, cloreto de metano. Poderia. Se a questão pedisse um exemplo, só como ela pediu
ela perguntou quais são os reagentes que permitem. Pô, aí pode ser qualquer átomo ali ligado ao CH3. Poderia ser um halogênio, poderia ser, no caso ali, um outro grupo ali fora do halogênio. Pô, poderia ser algo assim, ó. Poderia ser CH3C, aí poderia ter uma outra cadeia carbônica mais extensa. Entendeu? A correspondência só era só ter o NOx -1. Aham. Entendi, obrigado. Era só isso? Só isso. Beleza. Eugênio, eu só tenho mais uma pergunta. Pode perguntar. Já que o NO2 também tem ligação π e tudo mais, se ele fosse colocado primeiro e o CH3 depois, o CH3C estaria na posição meta? Você fala algo assim, ó, deixa eu fazer. Deixa eu desenhar de novo esse benzeno aqui, ficou muito feio. Você fala algo assim, o NO2 como grupo dirigente? Aí depois coloca o CH3, ele seria a meta? Sim. Porque, então tá porque bom. ele é porque qual que é a ideia do dirigente? O dirigente, ele vai orientar para onde você pode adicionar, para onde você pode substituir. Só pode nas posições meta. Aí tanto faz, por exemplo, num exercício, gente, tanto faz vocês colocarem na direita ou na esquerda. Eles são obrigados a considerar como certo, tá? Agora, quando é um ortopara dirigente, vocês têm que evidenciar as duas, tá? Tanto a orto quanto a para. Se você colocar só a orto e esquecer da para, você vai perder ponto. Vai ganhar metade da questão só. Tranquilo isso aí? Show de bola. Agora vamos falar um pouquinho sobre saponificação. Então vamos lá. Logo no início da pandemia da Covid-19 foi reconhecida a importância da higiene pessoal para reduzir a transmissão do vírus. No Departamento de Química da UFJF foi organizada uma equipe de voluntários para a preparação de sabão líquido e sabonete, utilizando o processo de saponificação, que é um processo empregado para a produção de sabão a partir de óleo e gorduras usados. Sobre o processo de saponificação, responda. Isso aí é verdade, tá? Inclusive, depois que tudo normalizou, entre aspas, a gente teve experiência disso aí em laboratório, tá? Então, vamos lá. A que classe pertencem óleos e gorduras? Essa pergunta aqui é boa, né? Então, olha só. Gorduras e óleos, no caso, vão apresentar, se você for olhar a estrutura de uma gordura ou a estrutura de um óleo, né? O que vocês vão notar que o que diferencia um óleo de uma gordura, basicamente, é a saturação, né? A gordura é saturada, o óleo é insaturado, tá? É isso que diferencia os dois, tá? Eu vou até fazer essa observação para vocês aqui. O óleo ele é insaturado e a gordura ela é saturada, tá? Mas a que classe que elas pertencem? Elas são lipídios, tá? Isso daí aí é da biologia já, tá? Então são lipídios, tá? É uma classificação possível, tá? Poderia falar que eles são lipídios. Ou eu poderia falar o seguinte, que são ésteres ou ésteres. Por que o éster? Porque se você for olhar uma estrutura de gordura, você vai notar que vai ter lá um éster, tá? Então a gente pode considerar que gordura e óleo são ésteres aí de cadeias longas. Tranquilo? Eugênio, se eu colocasse sal orgânico, estaria certo? Sal orgânico? Não. Sal orgânico não, pelo seguinte, porque o sal orgânico ele é gerado pela reação entre gordura e base, né? O sal orgânico em si, ele não é gordura, ele é gerado pela reação de gordura com uma base qualquer, tá? Mas a gente não pode considerar que o óleo ele é sal orgânico, tá? Ah, não, isso é sabão, né? O sabão que a gente chama de sal orgânico, tá? Inclusive, lembrei. quando a gente vai gerar o sabão, a tal da reação de saponificação, né? Essa reação aqui, gente, inclusive tem dois nomes. Tem esse nome aí que é mais famoso, mas também tem um outro nome que se chama hidrólise básica. Hidrólise básica. Por que básica? Porque a gente vai pegar um éster, ou seja, uma gordura,
A gente vai pegar um éster, ou seja, uma gordura, éster, vai botar para reagir com uma base, e aí a gente vai formar um sal orgânico mais álcool. Tranquilo isso aí? Então essa equação tem que estar na massa do sangue, tá? Então o sal orgânico é o que a gente chama de sabão. Beleza? E o álcool geralmente é o glicerol que a gente forma, tá? Glicerol, geralmente. Tá, então a letra A está respondida. Letra B. Além da água, qual outro reagente é necessário para a reação de saponificação? Então, olha só, por que a questão falou desse negócio aí de água? Muito simples. Que é o seguinte, no caso ali, para a gente usar na hidrólise ali, a gente vai ter que usar o éster, a base, só que a base no estado aquoso. Então por isso que a questão menciona base, menciona água, entendeu? Tem que estar no estado líquido. Agora vamos lá. Pergunta qual que é o outro reagente necessário. Os ésteres e a base, tá? Então, o meio vai ter que ser o meio aquoso, tá? A gente vai ter que ter uma solução líquida, depois essa solução vai solidificar. Mas os outros reagentes, além da água ali, vão ser os ésteres e as bases. Beleza? E qual que é a ideia? Poderia colocar lipídios e as bases? Poderia. Não estaria errado também. Tá bom? Letra C. Quais são os nomes químicos dos dois produtos obtidos na produção de sabões? Então, sal orgânico, né? Nomes químicos, né? A gente pode chamar de sal orgânico, tá? Então, nomes químicos. Sal orgânico é o nome químico do sabão, tá? Sal orgânico. E no caso, o álcool formado é o glicerol. Isso aí numa reação de saponificação. Tranquilo isso aí, gente? Tranquilo. Beleza. Agora vamos falar um pouquinho sobre reação de adição. Então nota que a gente pegou reação de substituição, dirigência de aromáticos, reação de saponificação, agora reação de adição. Numa dessa aí, a gente viu quase todos os tipos de reações orgânicas, né? Depois eu vou postar para vocês lá as questões de reações de oxidação resolvidas. Porque oxidação dá um pouquinho de trabalho, tá? Então vamos lá. Questão 3, tá? É uma questão aberta também. Alcenos são reagentes iniciais para inúmeras reações químicas e processos industriais. Vamos lembrar? Alceno é basicamente um hidrocarboneto que tem ligação dupla, tá? Um detalhe importante, pode aparecer em questão, em prova, como sendo alquenos também, tá? Então, só para não ficar dúvida, né, eu já vi aparecer em alguns livros aí o termo alquenos, tá? Então, alquenos, alcenos são basicamente os hidrocarbonetos aí que apresentam ligação dupla no meio da sua estrutura, tá? Quando o propeno, reage com HBr, se obtém dois produtos, um majoritário e um minoritário. Então, letra A pergunta, que tipo de reação está sendo descrita? Então, aqui, galera, é gaivota dada. Se a gente tem, no caso, um composto insaturado reagindo com um halogênio hidreto, ou seja, um halogênio ligado a um hidrogênio, isso aqui vai ser, no caso, uma reação de adição, tá? Para ser mais exato, isso aqui vai ser uma hidrogenação. Ou você poderia chamar de hidrohalogenação, tá? Então, você poderia colocar das duas formas. Ou você colocaria reação de adição, estaria certo. Se você quisesse especificar ainda mais, você colocaria hidrohalogenação, ou seja, você está substituindo o hidrogênio
você está quebrando a ligação pi e está adicionando um halogênio e um hidrogênio na molécula. Tá? E uma observação importante aqui, propeno. Eugênio, tem insaturação. Por que não indicou a posição ali da insaturação? É simples. Porque no caso do propeno, a insaturação ela só pode estar entre o carbono 1 e o carbono 2. Porque olha só, como é que é a ideia? Propeno, ó, é isso aqui. Tá? Independente de onde eu coloco a ligação dupla, ela vai estar sempre entre o 1 e o 2. Tá? Então, H2C aqui, H aqui, HCH3. Então esse aqui é o tal do propeno. Tá? Então eu vou evidenciar agora o seguinte, ó, vou colocar aqui os carbonos aqui evidenciados, né? Então aqui está. No caso, o que vai acontecer, gente? A gente vai quebrar essa ligação dupla aqui, ela vai virar uma simples, tá? Então vai ficar aqui, ó, CH, CH, CH3. Então, se vocês separarem bem, vai ficar uma valência livre para cada carbono. Aí, qual que vai ser a ideia? Eu vou ter que substituir aqui pelo HBr. Isso aqui. HBr. Qual que é a ideia? Tem a regra de Markovnikov, que a gente adiciona, no caso, o hidrogênio no carbono que estiver mais saturado, mais hidrogenado, na verdade, ou seja, com uma maior quantidade de hidrogênios. Então, quando eu quebro essa ligação dupla aqui, né, eu fico com esses dois carbonos aqui. Esse carbono aqui está ligado a dois hidrogênios, esse aqui está ligado a um só. O mais hidrogenado, então, é esse aqui. Então, o hidrogênio vai para cá, né? Então, o hidrogênio vai para cá e o bromo vai para cá. Então, esse é o composto prioritário, tá? Então, esse é o composto prioritário, tá? Então, a prioridade é que o bromo realmente ele vá para o carbono do meio ali e que o hidrogênio vá para o carbono da ponta. Só que pode acontecer, Eugênio, do hidrogênio ir para o do meio e o bromo da ponta? Pode. Esse composto aí a gente chama ele de minoritário. Então, esse aqui é o composto majoritário, ou seja, é o composto que tem maior probabilidade de acontecer, que a gente encontra com mais facilidade na natureza, né? Se a gente fizer essa reação aí várias vezes, maior quantidade que a gente vai encontrar é esse aqui, tá? Agora, se a gente também poderia ter o seguinte, o bromo indo aqui para o carbono da ponta e o hidrogênio indo para esse carbono do meio, tá? Por mais que vá contra aí a regra de Markovnikov, né? Esse é o composto minoritário, né? É um composto aí que tem uma tendência de acontecer uma quantidade, a gente encontra ele uma quantidade bem menor, tá? Então, esse aí seria o nosso composto minoritário. Tranquilo isso aí, gente? O que vocês acharam? Tranquilo. Então, ó, a questão pede para desenhar. Quando pedir para desenhar, só fazer assim, sem muito mistério, tá? Se quisesse desenhar em bastão, podia? Podia, sem nenhum problema. Só que vocês têm que lembrar que em estrutura de bastão, a gente não representa, no caso, hidrogênio, tá? Então, por exemplo, se eu quisesse representar isso aqui em bastão, são 3 carbonos, né? Então, 1, 2, 3. Só que tem um bromo no primeiro. Eu boto só um tracinho pro bromo, tá? Eu não represento nem carbono nem hidrogênio. Se eu quisesse representar isso aqui em bastão, 3 carbonos, 1, 2, 3. Bota só um tracinho pro bromo. Beleza? Então, 2 formas aí possíveis para vocês representar. Bastão ou estrutural plano. Tá tudo certo. Não tem nenhuma restrição não, tá? Vocês escolhem o que vocês querem usar. Tá bom? Só se atentar para a estrutura de bastão não colocar hidrogênio nem carbono. Tá? A gente não representa. Beleza, deixa eu apagar aqui. Agora, gente, vamos lá. Questão 4, sobre eletroquímica agora. Só para título de recordar. Em eletroquímica, o que a gente vai ver principalmente em eletroquímica? Pilha, eletrólise e balanceamento por oxirredução. É o que mais cai no PISM 3. Vocês sabem trabalhar bem com balanceamento por oxirredução? A minha é suave. Tranquilo. Bom.
Eletrólise. Sabe trabalhar bem com estequiometria envolvendo eletrólise, ô Lucas? Sim, também. Show, excelente. Então, essas partes aí são as que mais caem. Então tem que estar com isso aí afiado. Tá, então vamos lá. Associar as características 1, 2, 3 e 4 e 5 aos processos de células galvânicas, pilhas ou eletrólise. Qual que é a ideia de pilha? Na pilha a gente vai ter uma reação de oxirredução espontânea. Tá? Então, reação redox espontânea. Com isso, a gente vai ter uma força eletromotriz, uma DDP, positiva. Quando é uma eletrólise, a gente vai ter um processo não espontâneo. A gente vai ter uma reação redox não espontânea. Logo, a gente vai ter um delta E, né, uma força eletromotriz, uma DDP negativa. Tranquilo? Então, isso daí é coisa básica. E uma diferença da pilha para a eletrólise. Na pilha, o ânodo ele é o polo negativo, né? Na eletrólise ele é o polo positivo. Na pilha, o cátodo ele é o polo positivo, na eletrólise é o polo negativo. Tá? Então tem essa diferenciação aí. Tá? Então vamos lá. Processo espontâneo, pilha. Então A1 tem que ser A. Se A1 não for A, eu elimino. Então, elimino C, elimino E. Beleza. Diferença de potencial negativa. Tem que ser eletrólise, tem que ser B. Então, se tiver 2 com A, eu elimino. Elimino. Fico agora entre duas. Ânodo é o polo positivo. Eletrólise. Eletrólise. Então, tem que ser 3 com B. Acabou a questão. Chego no gabarito aí, letra D. Tá? Então, tranquilo isso aí. Tá? Era realmente aí só associar os conceitos aí de pilha e eletrólise. Tá bom? Vamos descer aqui um pouco. Ó, questãozinha clássica do PISM. Tá? Balanceamento redox. Tá? Eu vou pegar essa partezinha aqui pra cá, porque eu quando eu vou fazer balanceamento redox, eu uso muito espaço. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou apagar esses coeficientes aqui, tá? Pra gente conseguir ir balanceando aos poucos, depois a gente substitui ali. Tá bom? Então aqui, ó, no lugar do Y ali, vou colocar nada. O que a gente faz no balanceamento redox? Primeira coisa, determinar o NOx de todo mundo. Então, substância simples NOx 0. 0, 0. Tem o bizu lá, no caso de determinar o NOx para a substância com NOx variável. Eu tenho 2 vanádios, cada vanádio tem NOx X. Então 2x mais cada oxigênio tem NOx menos 2 vezes 5 menos 10. Somatório dessas cargas tem que bater 0. Então fica 2x mais menos 10, fica 2x menos 10 igual a 0. 2x igual a 10. Então a carga do vanádio inicialmente era mais 5. Certo? Então mais 5. Então a carga do vanádio era mais 5. O alumínio aqui no final tem um bizu aqui, ó. Quando a gente tiver composto assim, ó, nesse estilo, para determinar a carga é só você multiplicar cruzado aqui, inverter, fazer esse bizu aqui, ó. Fica Al3 mais O2 menos. Tá? Então a carga do alumínio aqui é mais 3. Então, se a gente reparar bem, o vanádio ele sofreu uma redução, uma diminuição do NOx, e o alumínio sofreu uma oxidação, ou seja, um aumento do NOx. Então, pelo menos da forma que eu ensinei lá na aula, tá? Não sei se vocês aprenderam de uma outra forma. Para fazer balanceamento por oxirredução, eu não gosto de usar a regra do Bravo. Tem uma tal de regra do Bravo aí que você multiplica, inverte depois, dá uma merda danada. Vamos lá, tem a regra que eu gosto de usar é essa aqui, a do tal do delta NOx. Tá? Então eu vou ter um tal do delta NOx de oxidação e vou ter o meu delta NOx de redução. Tá? Então como é que vai funcionar isso daí? Vamos lá, deixa eu ajustar aqui. Delta NOx de oxidação. Você vai pegar ali a variação da carga,
tá? Você vai pegar a maior carga e vai subtrair pela menor, tá? Porque esse valor tem que ser positivo, tá? Então, 5 para o 0, a variação foi de 5 então, tá? Beleza. No caso ali, redução do 0 para o 3, então 3 menos 0. Aí agora você vai fazer o seguinte, agora que é a grande sacada do balanceamento. Você vai multiplicar o delta NOx. Opa, eu inverti ali, gente. Ó, pera aí, deixa eu arrumar. Eu coloquei o delta NOx de oxidação no de redução e vice-versa. Então, o delta NOx de oxidação foi do 0 para o 3, 3 menos 0, 3. Então, essa foi a variação. No caso ali, redução, foi pro 5 para o 0, então 5 ali. Beleza. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que multiplicar pela maior quantidade que está oxidando e pela maior quantidade que está reduzindo. Tá? Então, a maior quantidade que está reduzindo é 2 ou 1? 2, então eu multiplico por 2 aqui. A maior quantidade está oxidando, 1 ou 2? 2. Então, no final, vai ficar 6 sobre 10. Como aqui a gente tem 2 múltiplos de 2, a gente simplifica por 2 em cima e embaixo. Então, aqui fica 3 e aqui fica 5. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai inverter o delta NOx. Ó, delta NOx de oxidação, ó, multiplica por 5. E o delta NOx de redução aqui, ó, multiplica por 3. Então, mas como assim multiplicar delta NOx? Esse 3 você vai colocar na frente de quem está reduzindo. Esse 5 você vai colocar na frente de quem está oxidando. Beleza? Então vai ser isso aqui, ó. Bota um 5 aqui. Bota um 5 aqui. Aí você bota um 3 aqui. Né? Aí para acertar, vamos ver se está balanceado essa brincadeira aqui. Vamos só ver. Eu tenho 15 oxigênios nos reagentes. Tenho 15 oxigênios nos produtos, né? Eu tenho 10 alumínios nos reagentes, tenho que ter 10 nos produtos. Então, na verdade eu tenho 10 nos produtos, tenho que ter 10 nos reagentes. Então, eu só acerto aqui o alumínio, tá? Então, vou acertar o alumínio aqui, acertei o alumínio. Então, agora, mesma quantidade de alumínios, mesma quantidade de oxigênios. Só que eu tenho aqui, ó, 6 vanádios nos reagentes, tem que ter 6 nos produtos. Só bota um 6 aqui e acabou. Então, tá balanceado. Pode falar. Licença. Eu não tô entendendo muito bem isso. Eu sigo aquela regra do macho, né? Que é metal, e carbono, hidrogênio, oxigênio. Daria certo ou não dá para reações de redox? Não, dá certo. Eu falei regra do Bravo, eu até confundi o nome. É essa regra aí mesmo. Ah, tá. Qual que é a ideia? Dá certo, só que é mais trabalhoso. Você não acha, não? Ah, não acho não. Aí se eu chego no O e não tá certo, eu vou voltando pelo O mesmo. Eu não sei, porque eu tenho mais prática, né? Então eu vou achar mais fácil. Eu acho que a regra que ela usa hoje é a regra da tentativa. Ah. O que você fala é o que eu uso, de inverter os dois, multiplicar para depois achar o coeficiente de cada um. Aham. Isso aí mesmo. É mais trabalhoso do que você faz mesmo. Essa daqui eu aprendi, eu aprendi isso em 2019, nunca mais eu esqueci. Tipo assim, que o nosso professor lá, ele ensinou pra gente essa daí, a do Bravo aí, do macho lá, e ensinou esse bizu aí. Nunca mais esqueci isso aí. Tranquilo? Então vamos lá, tá balanceado, tá, gente? Agora é só a gente analisar as alternativas mesmo, tá? Ô Sofia, se você quiser depois, vai lá na playlist que eu explico em detalhes esse negócio aqui. Aqui eu tô fazendo um pouco mais rápido porque é um aulão, a gente tem que fazer várias questões. Mas se você quiser ver detalhado, é uma outra forma de fazer. Tá? Então vamos lá. Agora vamos só substituir ele com base nos coeficientes. Então, ó, só olhando. O X é o coeficiente do pentóxido ali, do pentóxido de vanádio. Então, X é 3. Y é o coeficiente do alumínio. Y é 10. Z é o coeficiente do vanádio. Z é 6. 5 é o coeficiente do óxido de alumínio. W, 5. Tá, agora vamos analisar as coisas aqui. O pentóxido sofreu oxidação. Não, o pentóxido sofreu redução.
E olha só, quem reduz no caso é o vanádio, só que na hora da gente analisar quem sofre redução, não é só o vanádio não, é a molécula como um todo, tá? Então o vanádio ele não sofreu oxidação, o pentóxido vanádio ele sofreu redução. Tá errado. Tranquilo? Agora vamos... Ô, Eugênio, licença, mas essa questão de molécula não é só quando ele é agente de alguma coisa e quando ele sofre, não é só o átomo? Não. Por exemplo, no caso ali, quem é reduzido é o vanádio. Só que como o vanádio está dentro de uma molécula, a gente considera que a molécula toda sofreu oxidação, sofreu redução. Então a molécula toda age como agente oxidante. Entendeu? Acho que eu até cheguei a falar isso na aula. Não, sim, mas é porque geralmente falam que a gente, para colocar o agente, a gente coloca a molécula toda. E para colocar... Quem oxidou é só o átomo. Uma coisa é só o átomo. Não, mas sim, tipo assim, mas nesse caso aqui, ó, tá falando quem oxidou. Então, no caso, quem teria oxidado não seria só o vanádio, seria a molécula toda. Entendeu? Mas... Beleza. X e Y são iguais? Não. Errado. O agente redutor é o óxido de alumínio. Então, na verdade, não é o óxido de alumínio, não. O agente redutor é o alumínio, porque o alumínio ele oxida. Aí, aqui realmente é só alumínio. Tá? Z mais 4 igual a Y. Vamos ver. Z mais 4... Cadê o Z? Tá certo. Z mais 4 igual a 10. Chegamos no nosso gabarito aí. Então tá aí, gente. Então, uma questão, como vocês conseguem ver, não é tão difícil, tá? E tipo assim, se cair uma parada dessa, costuma cair até em prova discursiva. Então, pô, são 5 pontos aí praticamente de graça, né? Porque, pô, esse método aí do balanceamento que eu fiz, tipo assim, eu já tô dando aula pra turma de PISM, pô, tem 4 anos já. De todas as turmas que eu peguei. Todo mundo, quando viu esse negócio, achou que não funcionava, porque era muito fácil. Eu falei, funciona pra qualquer caso. Funciona. Porque aquela regra do macho, tipo assim, se o cara estiver ali muito na correria, ele acaba errando aquele troço. Enfim, é só um método alternativo aí, caso vocês queiram ver depois, tá lá na playlist, ok? Vamos lá. Agora, 6, questão de cinética, tá? Então, ó, basicamente, eu não vou nem ler o enunciado pra gente não perder tempo, tá? Então, basicamente, a gente tem que calcular a velocidade média aqui. Velocidade média em cinética química, como é que a gente calcula? Na cinética química, velocidade média é variação da concentração dividido pelo tempo, tá? E geralmente, concentração vai estar em mol. Concentração vai estar em mol por litro. E o tempo, ele pode estar em minutos ou pode estar em segundos, tá? Segundos ou minutos. Vai depender aí do enunciado. Tá? No sistema internacional, unidade de concentração é mol por litro e unidade de tempo é o segundo. Então, pode acontecer de você encontrar mol por litro segundo e mol por litro minuto, tá? Vamos lá. A velocidade média de liberação da droga nos intervalos de 0 e 1 hora e entre 2 e 4 horas, vamos lá. 0 e 1 hora. 1 hora tem 60 minutos. Então, o tempo inicial, 0 minutos. Tempo final, 1 hora, 60 minutos. Então, nesses 60 minutos, quanto que foi, quanto de droga foi liberado ali? Foi liberado ali 0,03 nesse intervalo aqui, 0,03. Então, vamos calcular a velocidade de liberação dessa droga, tá? Então, no caso de 0 a 1 hora, vamos especificar aqui, 0 a 1 hora, vai ser 0,03, ou seja, 3 vezes 10 elevado a menos 2, dividido por 60 minutos, que é a mesma coisa que 6 vezes 10 elevado à primeira. Isso aqui vai ficar uma divisão de potências de mesma base, eu conservo a base, subtrai os expoentes. Ou seja, vai ficar 10 elevado a menos 3. Só que quando eu faço 3 dividido por 6, fica 0,5, que é a mesma coisa que 5 vezes 10 a menos 1. Com isso, vai ficar 5 vezes 10 a menos 1 vezes 10 a menos 3, vai ficar 10 elevado a menos 4 mol por litro vezes minuto. Tá? Se vocês repararem nas alternativas ali, tá aparecendo assim,
Mol vezes litro na menos 1 vezes minuto na menos 1. Litro na menos 1 é basicamente 1 sobre litro. E minuto na menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre minuto. Tá? Então, ó, só pela primeira parte já consigo eliminar 3 alternativas. Elimino B, elimino C e elimino E. Tranquilo? Agora, vamos lá. Entre 2 horas e 4 horas. Vamos lá. 2 horas aí seria 120 minutos. 4 horas seriam 240 minutos. Então a variação vai ser de 2 horas, ou seja, 120 minutos. Então vai ficar assim, velocidade de 2 até 4 horas. Então foi uma variação de 2 horas, só que em minutos foi uma variação de 120 minutos. E no caso, ó, de 2 para 4, foi de 0,03 de novo. Né? Então 0,03 de novo. Ó. Então 3 vezes 10 elevado a menos 1. Eu posso... 3 vezes 10 elevado a menos 2. Eu poderia escrever isso aqui, ó, reescrever essa brincadeira aqui, como sendo 3 vezes 10 elevado a menos 2. Aqui 12 vezes 10 elevado a primeira. Aqui ficaria 10 elevado a menos 3. Vai ficar uma divisão de potência de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. Aqui fica 10 na menos 3. E aqui eu posso simplificar por 4, na verdade por 3 aqui, por 3 aqui. Aqui fica 1, aqui fica 4. 1 sobre 4 é a mesma coisa que 25 sobre 100. Ou seja, 25 vezes 10 a menos 2. 25 vezes 10 a menos 2. Que eu posso escrever também como sendo 2,5 vezes 10 elevado a menos 1. Multiplicando por 10 a menos 3, fica 2,5 vezes 10 elevado a menos 4. Tranquilo? Então a gente chega no gabarito aí como sendo letra A. Tranquilo isso aí, gente? Vocês têm alguma dúvida? Beleza. Então, vamos lá. Pede para a gente expressar a lei da velocidade para a reação e também pede a equação balanceada que representa a reação. Então, a gente vai ter que ler o enunciado, tá? Vamos lá. Alguns óxidos gasosos de nitrogênio e carbono são poluentes atmosféricos. A reação de NO2 com monóxido de carbono gera NO, monóxido de nitrogênio, mais dióxido de carbono, ou seja, gás carbônico. Então, se a gente reparar bem, um carbono nos reagentes, um nos produtos, 3 oxigênio nos reagentes, 3 nos produtos, um nitrogênio nos reagentes, um nitrogênio nos produtos. Então, letra A está respondida. Tá. Letra B. Qual é a lei da velocidade para a reação química? Qual que é o bizu da lei da velocidade? A gente vai ter que olhar a variação da velocidade e vai ter que olhar a variação de um reagente enquanto o outro está constante. Então, daqui para cá, a concentração... Eu vou até dar zoom porque está ruim de enxergar. Ó, daqui para cá, a concentração do NO2 ela dobrou. Não dobrou? 0,02 para 0,04. E daqui para cá, a concentração do monóxido de carbono ela permaneceu constante. Tá? Então, essa que tem que ser a ideia. Enquanto um varia, o outro tem que estar constante. E daqui para cá, o que aconteceu com a velocidade? A velocidade quadruplicou. Tá, então o que eu vou fazer? Vou fazer uma equaçãozinha exponencial. Sério? Sério. Vamos lá, como é que eu vou fazer isso aí? Muito simples. Daqui para cá dobrou. Então, 2 elevado na x vai ser exatamente igual a 4. Então, 2 elevado na x é exatamente igual a 2 ao quadrado. Se eu tenho igualdade de bases, por consequência eu vou ter igualdade de expoentes. Então, na hora de eu escrever aqui a lei da velocidade, vai ficar algo assim. V igual K multiplicado pela concentração de NO2 ali, elevado ao quadrado. Beleza? Isso aqui multiplicado pela concentração de monóxido de carbono aí. Eugênio. Pode falar. Água não entra, né? Se ela tiver nos reagentes. Não. Na lei da... Tá bom. Não. E nem em constante de equilíbrio. Se tivesse uma parada assim, ó, água líquida, não entra na constante de equilíbrio. Da mesma forma que sólido também não entra. Tá bom? Eu até falei isso. Mas se tiver algo líquido sem ser água, tipo aquoso, entra? Entra. Tá.
Vamos lá. Agora olha só, tem que calcular, no caso aqui, a ordem do monóxido de carbono. Então eu tenho que olhar uma variação dele, enquanto no caso aqui o NO2 está constante. Então daqui para cá a concentração do monóxido de carbono ela dobra, enquanto a do dióxido de nitrogênio, né, o NO2, permanece constante. Então daqui para cá a velocidade dobra e daqui para cá a velocidade permanece constante. Qual que é o bizu aqui? 2 elevado na x vai ser igual a 1. Então 2 elevado na x vai ser igual a 2 elevado na 0. Então a ordem aqui do monóxido de carbono é 0. Aí você pode colocar assim, ou pode colocar simplesmente V igual a K multiplicado por NO2. Tá? Porque elevado na 0 vai dar 1. Tá? NO2 ao quadrado. Então você escolhe, você coloca assim ou assim, tá? As duas formas vão te dar os pontos, todos os pontos lá na questão. Tá bom? Agora vamos lá. Letra C. Qual é o valor da constante de velocidade para a temperatura a 350 Kelvin? Vamos lá. Aí é só você pegar essa lei aqui e substituir em qualquer experimento aqui. Vou pegar esse aqui primeiro. 4 vezes 10 elevado a menos 5 vai ser igual a concentração, a constante velocidade, multiplicado pela concentração de NO2 aqui nesse segundo experimento, que no caso é 4 vezes 10 elevado a menos 3. 4 vezes 10 elevado a menos 3. Isso aqui é o quadrado. Você vai considerar o CO não, Eugênio? Qualquer valor que eu coloque ele elevado na 0 vai dar 1. Tá? Então não faz diferença. Então vai ficar 4 vezes 10 a menos 5. Isso aqui igual K multiplicado por 16 vezes 10 elevado a menos 6. Então o meu K vai ser igual 4 vezes 10 elevado a menos 5 dividido por 16 vezes 10 elevado a menos 6. Isso aqui, divisão de potências de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Fica menos 5, menos 5, menos 6, fica menos 5 mais 6. Fica 10 elevado a primeira. Então aqui ó, eu posso simplificar por 4 em cima e embaixo. Cima e embaixo. Fica 1, fica 4. 10 dividido por 4, 2,5. Então esse é o valor da constante aí, ó. K igual a 2,5. Beleza? Um detalhe importante aí. Essa constante, ela, no caso, ela está relacionada com a velocidade. Então, se eu aumento a velocidade, essa constante ela vai aumentar. Na verdade, a temperatura vai aumentar. Né? Constante é uma constante, obviamente. Perdão. O som não está batendo também já, gente. Vamos lá. Letra D. A temperatura da reação na última linha da tabela acima é maior, menor ou igual às outras 3 temperaturas da reação. Então, se a gente observar bem, a gente tem aqui, ó, para essa a concentração do NO2 e do CO se mantendo constante. Então, eu não alterei concentração, mas aumentei a velocidade. O que eu posso fazer para aumentar a velocidade da reação? Né? Vamos lembrar da cinética aí. Ou a gente aumenta a concentração, ou a gente aumenta a pressão, ou a gente aumenta a superfície de contato, ou a gente aumenta a temperatura. Pressão não, última forma. Superfície de contato, temperatura ou concentração. Se a minha superfície de contato aqui eu não alterei, se eu não alterei concentração, o que eu altero? Temperatura. Então essa temperatura aqui com certeza vai ser maior. Tá? Então é só você usar como base aí, ó, que a temperatura é diretamente proporcional à velocidade. Tá? Então temperatura é dP a velocidade. Tranquilo? Vamos para mais uma aí. Agora, galerinha, vamos trabalhar com a parte de equilíbrio químico em si. Tá? Vamos ter mais 3 questões aí e a gente encerra. Tá? Sei que vocês já devem estar cansados de ouvir eu falar de questão aí.
Mas vamos lá. A constante de dissociação do ácido acético é 1,8 vezes 10 elevado na menos 5. Numa solução aquosa contendo ácido acético, o pH foi ajustado a 8 com hidróxido de sódio. Qual a relação acetato-ácido acético nessa solução? Então, relação das concentrações, tá? Então, vamos lá. Só a título de curiosidade. O ácido acético é o ácido etanóico, tá? Então, se vocês virem aí falar ácido acético, é a mesma coisa que ácido etanóico, tá? Então, é esse ácido aqui. Tá? Então, é o H3C. Deixa eu só fazer de uma forma mais bem feitinha, né? H3C, COOH. Então, quando ele sofre ionização, a gente vai ter o íon acetato, tá? Então, olha só. Deixa eu só arrumar aqui, ó. A gente vai ter isso aqui. Tá? Então tá aqui. Eu só tiro essa parte aqui, porque é do H+. Tá. Então, ó. Tá aqui. Vamos lá. A questão pede para a gente estabelecer a relação entre acetato e ácido acético. Bom, no caso ali, a questão me fornece o seguinte. Ela fala que o pH ele foi ajustado para 8. O pH 8 significa o seguinte. pH 8 significa que menos o log da concentração de H+, vale 8. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Vamos arrumar. Então, menos log de H+. Eugênio, licença, não sei se você tá vendo, mas a ligação vai terminar daqui a 2 minutos. Ah, não tava vendo. Então, ó, gente que tá vendo a gravação aí, eu só tinha calculado, no caso ali, a concentração do H+, e continuei, tá? Não fiz nada muito diferente não. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos lá. Então aqui H3COOH. Tá, a questão pede para mim a relação entre acetato e ácido acético. Então, acetato é esse aqui. Esse aqui é o acetato. Então, eu já tenho a constante de ionização, que é o Ka, né? Então, o Ka ele vale 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. Né? Isso aqui, ó, vai ser igual. Eu posso escrever esse H+ de forma individual. Posso colocar aqui, ó, o 10 a menos 8, que é a concentração de H+, e posso multiplicar por essa relação aqui, ó. Relação, ó, acetato por ácido acético. Beleza? Então, o que eu faço? Esse 10 a menos 8 aí, ele está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar como? Essa relação vai ficar, no caso, 1,8 vezes 10 elevado a menos 5, menos 8, menos 5 mais 8, 3. Então, 1,8 vezes 10 ao cubo fica 1.800. Então, essa é a relação aí entre acetato e ácido acético. Tranquilo isso aí, gente? Alguma dúvida nessa parte aí? Acho que não. Beleza. Então, essa parte aí, gente, não tem pra onde correr mesmo não, tá? Então, realmente tem que saber trabalhar com log. Pô, tem que saber desenrolar a questão, tá? Na aula de questões de equilíbrio, eu vou resolver mais questões ainda sobre isso daí, tá? Eu vou ver se eu boto aquela questão que você me mandou, tá, Lucas? Porque eu achei aquela questão boa. Ela cobra um conceito lá que, tipo assim, até caiu no PISM aí algumas vezes, só que eu não consegui achar a questão do PISM que tem esse conceito. Aí pro pessoal também pegar o bizu lá da diluição, vou ver se eu boto lá na lista também, na aula de questões lá. Vamos lá. Agora, galera, duas questõezinhas. E se vocês forem reparar,
2017 foi uma prova que caiu 2 questões de equilíbrio na aberta, tá? Minha aposta para esse ano é cair uma de equilíbrio, uma de cinética, uma de orgânica e 2 de eletroquímica. Minha aposta é essa. Se Deus quiser. Minha aposta é essa. Ó, e o bom que tá gravado. Discursiva? É, minha aposta é essa. Se Deus quiser, vai ser isso aí. Minha aposta é essa, hein? Depois me cobra. Eu não sei os outros dois, né? Mas eu prefiro questões abertas de físico-química do que de orgânica. É porque orgânica é, tipo assim, você tem que estar muito ligeiro ali pra não errar nada, né? E também tem muita especificação, tipo assim, tem que saber o catalisador tal. Sim. É um pouquinho mais chato, né? Enfim. Vamos lá, gente. Então, essa questão aí, ó, é sobre o ácido fluorídrico aí, tá? Então, vamos dar uma olhadinha nela aí. Beleza. Vamos lá. O ácido fluorídrico é um ácido fraco, altamente corrosivo, e uma solução aquosa desse ácido pode ser utilizada para corroer o vidro, fazendo gravações. Por esse motivo, em laboratórios, ele é guardado em frascos plásticos. Isso aqui é real. Teve uma vez que, durante uma experiência nossa em laboratório lá, um maluco foi pegar ácido, por sorte era ácido fluorídrico diluído, né? E por mais que seja um ácido fraco, não deixa de ser um ácido. O animal, em vez de usar o aparelho, colocar no becker certinho, devagar, igual o professor orientou, ele foi virar tudo de uma vez, reconstituiu e foi na cara dele. Aí teve que lavar lá com água corrente. E é uma maluquice. Vocês que vão mexer com a área de saúde, vocês vão ter contato com isso ainda. Mas falam que é pior você ter contato com uma base forte do que com um ácido forte, né? Porque falam, pelo menos os ácidos, falam que saem melhor com água, a base não. Mas tem ácido que corrói a tua mão, né? Ah, não, sim, mas pegar, sei lá, NaOH também deve ser. Pegar um ácido sulfúrico com a mão não é o caso, não. Enfim, vamos lá, gente. Então, vamos lá. O ácido fluorídrico é produzido a partir da reação de ácido sulfúrico concentrado com minério fluorita. Então, ó, fluorito de cálcio, tá? A temperatura de 250 graus Celsius. Escreva a reação balanceada da produção de ácido fluorídrico. Tranquilo. Então, a gente tem o H2SO4, que é o ácido fluorídrico, ácido sulfúrico, perdão, reagindo com esse mineral aí, que é o fluorita. Parece o nome de um Pokémon. Gerando aí, ó. No caso, o ácido fluorídrico, o HF, né? E o sulfato de cálcio, tá? Isso aqui vai ser uma reação de dupla troca, né? Esse aqui é o sulfato de cálcio e vai formar mais aqui, ó, 2 mols de ácido fluorídrico. Então tá aí. E como a temperatura é 250 graus Celsius, bota aqui, ó, triângulozinho de aquecimento. Beleza? Se não colocasse, não ia perder ponto. Mas, tipo assim, viu alta temperatura, já é bizu colocar esse triângulozinho aqui. Tá bom? É mais por uma questão estética mesmo. Letra B. Calcule a constante de dissociação ácida de uma solução de ácido fluorídrico 1 mol por litro de pH igual a 2. Então, vamos lá. pH é 2. Se o pH é 2, pH é 2. Então, menos o log de H+, menos o log da concentração de H+, vai ser 2. Então, eu multiplico por menos 1 aqui, ó. Vai ficar log de H+, exatamente igual a menos 2. Então, eu aplico aqui a definição de logaritmo, base elevado ao logaritmo igual a logaritmando. Então, a concentração de H+, no caso, vale 10 elevado na menos 2 mol por litro. Então, se a gente for pegar aqui o HF, que é o ácido fluorídrico, a ionização dele
Ionização ou dissociação ácida, pode aparecer das duas formas. H- mais F-. A proporção estequiométrica aqui do H+ por F- é de 1 para 1. Então, a concentração dos dois vai ser a mesma para 1 litro de solução. Então, na hora de eu calcular aqui o meu KI, meu Ka, né, constante de ionização ácida, vai ficar assim. Vai ser concentração do H+, concentração do F-, dividido pela concentração do HF. Nota o seguinte, que se a gente seguisse a proporção estequiométrica, o ideal seria a concentração do HF ser 1 vezes 10 elevado a menos 2 também. Só que se você for reparar bem, o exercício manda considerar que a concentração do ácido é 1 mol por litro. Tá? Eugênio, se não tivesse fornecido a concentração do ácido, aí você poderia considerar que era 10 a menos 2. Tá? Aqui a gente não vai considerar que é 10 a menos 2 porque o exercício manda considerar outro valor. Tá? Então fica 10 a menos 4 dividido por 1. Então 10 a menos 4 aí o valor da constante. Tá? Então essa constante ela vale 10 a menos 4. Beleza? Agora uma partezinha de estequiometria aí, um pouquinho de estequiometria. Então, quantos gramas de hidróxido de potássio são necessários para neutralizar 1 litro de solução de ácido fluorídrico? 1,2, 10 elevado a menos 2 mol por litro. Então, por partes isso aqui, para vocês verem que não é difícil. Por partes. Em 1 mol, vamos lá. Eu sei que eu tenho 1 litro, ó, eu tenho em 1 litro, eu vou ter essa quantidade em mols. Tá? Então 1 litro eu vou ter essa quantidade em mols. Tá? E qual que é a ideia aqui que a gente vai ter que pensar para o ácido fluorídrico? Ácido fluorídrico, né? Vai ficar assim. Eu sei que 1 mol de ácido fluorídrico, qual que vai ser a massa aqui? Né? Pensando agora em massa molar. Aí a gente tem que lembrar do que? PISM2. Estequiometria. Aí, ó, no caso ali, eles provavelmente forneceram tabela. Na prova desse ano, se eu não me engano, teve tabela periódica, tá? Mas, na dúvida lá, tu poderia considerar lá que a massa do flúor seria, no caso, 18. Né? Eu vou até confirmar com uma tabela aqui, para eu não me equivocar. Mas, se eu não me engano, eles provavelmente mandaram considerar 18. De uma forma, mandaram considerar 19. Provavelmente a gente consideraria que a massa do flúor é 19, a do hidrogênio 1. Então, em 1 mol de flúor, a gente tem a massa de 20, em 1 mol de ácido fluorídrico, a gente tem 20 gramas de ácido fluorídrico. Tá? Então, em 1 mol tem essa quantidade em gramas. Em 10 elevado a menos 2 mol, eu vou ter qual quantidade em gramas? Né? Então, eu poderia fazer essa relação grama com grama, né? Ou eu nem precisaria fazer isso daí. Poderia fazer o seguinte. Para neutralizar o ácido fluorídrico, eu tenho que usar uma base. Qual base que eu vou usar? O hidróxido de potássio. Então, no caso ali, eu ia formar o fluoreto de potássio mais água. Qual que é a ideia no caso? A ideia aqui é a seguinte. 1 mol de ácido fluorídrico é neutralizado por 1 mol de hidróxido de potássio. Então, para neutralizar, para reagir com 1 litro de solução de ácido fluorídrico, no caso aí, a gente vai usar ali 10 elevado a menos 2 mol de ácido fluorídrico. Então, a gente vai precisar de 10 elevado a menos 2 mol de hidróxido de potássio. Conseguiram pegar o que eu fiz aí? Beleza. Então, eu sei que em 1 mol de hidróxido de potássio, se eu não estiver enganado, a gente vai ter uma massa aí de 56 gramas, mas vamos confirmar. A massa do hidrogênio é 16, a massa do potássio é 40, vamos lá, 40, vou só confirmar aqui, tá, gente?
que eu tenho uma tabela aqui minha da época da faculdade, só para confirmar. Potássio, na verdade, potássio o ideal é considerar 39. 39 com 16 vai ficar 55. Não, potássio então a gente considera 39. Então, a massa de um potássio, 39 gramas. A massa do hidrogênio, 16, 39 com 16, vai ficar 55. 55 com o hidrogênio aqui, 56 gramas. Então, 56 gramas, a gente tem 56 gramas de hidróxido de potássio em 1 mol de hidróxido de potássio. Agora, se eu tenho 10 elevado a menos 2 mol, né, qual que vai ser a massa? Aí é só a gente pensar. Daqui para cá, eu multipliquei por 10 a menos 2. Daqui para cá eu também multiplico por 10 a menos 2. Então eu chego no valor de 0,56 gramas de hidróxido de potássio. Tranquilo isso aí, gente? Sim. Beleza, agora olha só. Essa daí também é muito fácil, né? Os ácidos bórico, hidrazoico e hipocloroso não são capazes de corroer o vidro como o ácido fluorídrico. Coloque esses ácidos em ordem crescente de força. Sempre que uma questão de fornecer ou grau de ionização ou Ka de um ácido, como é que eu vou saber qual que é o mais forte? O que tiver maior Ka vai ser o mais forte. Então quem é o mais forte aqui no caso é o hidrazoico. Visivelmente, porque ele está sendo multiplicado por 10 a menos 5. O menor visivelmente é o bórico. Então a gente escreve bórico, depois hipocloroso, depois hidrazoico. Tranquilo isso aí, gente? Vamos para a última aí para a gente fechar o aulão. Tá, deixa eu só arrumar aqui. Tá ok. Aqui, ó, vai cair em cima. O cianeto de hidrogênio é um composto extremamente volátil. Tem um forte cheiro de amêndoas amargas e encontra-se em certas plantas, como mandioca e caroço de certas frutas. Em solução aquosa é conhecido como ácido cianídrico e dissocia-se parcialmente em constante de equilíbrio igual a 6,2 vezes 10 elevado a menos 2. Tá. Letra A. Escreva a reação de dissociação do ácido cianídrico. Ácido cianídrico, galera, é isso aqui, ó. HCN. E quando a gente quebra ele aqui, ó, ele fica assim. Como é um equilíbrio químico, a gente tem que botar o H+, tá? Mais esse composto aqui, ó, CN-. Tranquilo? Então essa seria a nossa letra A. Então, como vocês conseguem notar, essas questões de equilíbrio aí sempre vão trazer uma perguntinha aí, uma alternativa perguntando só a equação. Então, por isso que eu falo que é praticamente impossível zerar a química, porque sempre tem uma coisa fácil. E em física também, eu acho que o pessoal fica muito preocupado assim, mas porque tem algumas questões ali mais difíceis e tal, mas tipo assim, se você for olhar na bucha, sempre vai ter uma coisinha fácil ali para não zerar, né? Mas é aquela coisa, vocês não podem ir com o objetivo de não zerar, vocês têm com o objetivo de tirar o máximo que vocês puderem, tá? Se eu passei em primeiro lugar na UFJF e medicina também, foi porque eu não priorizei tirar o mínimo, eu priorizei tirar o máximo que eu podia. Tranquilo? Vamos lá. Então, olha só. Se a gente adiciona o hidróxido de sódio no equilíbrio de dissociação do ácido cianídrico, aumentará o pH da solução? Então, vamos lá. Qual que vai ser a ideia? Se eu adiciono o hidróxido de sódio aqui nessa reação, vai alterar o pH da solução? Bom, se a gente colocar ali, no caso, o hidróxido de sódio para reagir com H+, ele vai reagir com H+, né? Vai diminuir a concentração de H+, se diminui vai aumentar o pH. Beleza? Na hora do split, eu poderia colocar também, porque quando você adicionar o NaOH, vai tender a formar água. E sim. a água, por ser considerada básica, ela vai aumentar o pH. Exatamente. Como justificativa também? Poderia. Também seria uma justificativa. Se você quisesse, você poderia colocar até uma equação ali. Daria certo do mesmo jeito, tá? Então essa parte do split aí, nesse caso aí você realmente tem que escrever. Agora, justifique sua resposta em questão de física e matemática é conta.
Beleza? Agora vamos lá. Escreva a constante de equilíbrio da dissociação do ácido cianídrico. Então, ela só quer que a gente escreva ali a equação, a constante de equilíbrio da reação de dissociação. Então, a constante de equilíbrio já foi dada, que é 6,2 vezes 10 a menos 10. Só que a gente expresse mesmo. Tá? Então, a constante, o tal do Ka, ele seria isso aqui. Ó. Ele seria o H+, Cn- dividido aqui pelo HCN. Então, expressando fica só assim. Para a gente encerrar agora, qual o valor do pKa do ácido cianídrico? Galera, uma coisa que eu enfatizei na aula teórica, mas eu vou enfatizar de novo. pKa não é igual a pH. Tá? É uma parada que, tipo assim, como a gente vê muita coisa sobre e tal, acaba que às vezes a gente acha que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O pKa ele está relacionado com a acidez de um grupo. O pH ele está relacionado com a acidez de um meio. Tranquilo? E para calcular é diferente, né? O pH, como é que eu calculo o pH? Não é menos o log de H+. Então eu levo em consideração a concentração do H+. Tá? Para eu calcular o pKa, como é que vai ser o pKa? O pKa vai ser menos o log de Ka. Então ele vai estar relacionado com a acidez do grupo. Beleza? Então olha só, eu vou ter que calcular aqui o log do Ka. O Ka ele vale 6,2 vezes 10 a menos 10. A questão mandou considerar que o log de 6,2 é 0,8. Por que ela deu isso aqui? Porque provavelmente a gente vai ter que usar alguma propriedade de logaritmo para chegar nisso aqui. Mas vamos lá. Agora, gente, é realmente só logaritmo, tá? Então, o pKa vai ser menos o log de Ka. Então, no lugar do Ka, eu vou colocar o 6,2 vezes 10 elevado a menos 10. Então, qual que é a minha recomendação para esse tipo de exercício assim? Deixa o menos de fora, deixa o sinal negativo de fora. Bota uma chave aqui, deixa de fora. Não tem nenhum problema, tá? Então, vamos fazer as continhas aqui. Vamos pensar só aqui dentro do colchete. Então, eu tenho aqui o log de um produto. Eu posso separar isso aí como sendo o log da soma, tá? Vocês lembram de propriedade de logaritmo aí? Então, eu posso separar isso como sendo o log de 6,2 mais o log de 10 elevado a menos 10. Aí, olha só, aqui, ó, a gente bota aqui, continua com o colchete aqui igual estava. Log de 6,2, nota que é só a gente substituir por 0,8. E se a gente reparar bem, no caso aqui, é uma propriedade de logaritmo, né? Quando a gente tem, no caso aqui, base logaritmando igual elevado a um certo expoente, o resultado vai ser o próprio expoente. Então eu posso substituir isso aqui tudo por menos 10. Tá? Então vai ficar 0,8 menos 10, vai ficar menos 9,2. Então o pKa vai ser menos 9,2. Ou seja, o pKa ele vale 9,2. Tranquilo, galera? Vou encerrar a gravação por aqui.